Bom, um dos assuntos que eu gosto muito de trabalhar é sobre a subjetividade, né? E falar da subjetividade necessariamente passa, né, pela ideia do romantismo. É um dos grandes vértices aí discursivos que de alguma maneira, né, vai consolidar a ideia de um espaço internalizado, valorizado, de um eu profundo e singular, né? Então, para falar da construção da subjetividade, necessariamente nós precisamos falar do romantismo como um movimento não somente artístico, cultural, mas também como um movimento cultural discursivo, ou seja, que forma, que determina modos de ser e estar no mundo, né? Então, o romantismo a gente pode entender como um movimento artístico, mas também filosófico, né, que surge nas últimas décadas do século XVIII na Europa, mas também se estende aí pelo século XIX. Nós vamos poder falar de dois períodos do romantismo por conta dessa dispersão, né? Caracterizou-se como uma visão de mundo contrária ao racionalismo. Então nós vamos ver que a grande crítica do romantismo é a visão de um homem racional, consciente, que se controla, né, que a tudo tem domínio, né? Essa vai ser uma das grandes críticas do romantismo, ou seja, aos ideais iluministas, né? Então essa é uma das bases das ideias iluministas, né? Então o espírito romântico passa a designar toda uma visão de mundo centrada no indivíduo. A ideia de um eu, e nós vamos ver que é a ideia de um eu profundo, com emocionalidade, repleto de paixões, de sentimentos contraditórios, né? Esse é o eu romântico, esse é o sujeito romântico, né? Os autores românticos voltaram-se cada vez mais para si mesmos, retratando o drama humano, amores trágicos, ideais utópicos e desejos de escapismo. Como se então a realidade fosse tão difícil, né, tão complexa, que o sujeito vai voltar-se para dentro de si mesmo, né? O século XVIII então foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão, e ao mesmo tempo nós vamos ver pelo lirismo e pela crítica a este iluminismo dado aí pelo homem, pelo movimento do romantismo, né? Então o termo romântico refere-se assim a um movimento estético, mas num sentido mais amplo também a uma tendência poética, filosófica, né, que marcou toda uma geração e que eu diria que até hoje nos chega via várias idealizações que ainda hoje muitas gerações ainda contemplam, né? Então, como aquilo que eu dizia, o romantismo critica o iluminismo, dita que a essência humana seria a sua natureza pulsional ou passional, né? E também uma das grandes características românticas é a ânsia por um retorno ao mundo natural, a uma integração a este mundo natural, né? Isso é algo que vai também contra este homem racional, moderno, que também visava uma dicotomização entre homem e natureza e, portanto, a um controle instrumental dessa natureza, né? A vida social é acusada de afastar o homem de sua verdadeira natureza, da sua espontaneidade, né? Então o homem vai se voltando cada vez mais para essa vida internalizada, para essa vida interior, né? E há uma visão, portanto, de natureza idealizada, a natureza como lugar ideal onde o homem encontraria a sua essência, né? No século XVIII a gente tem um forte movimento de crítica ao iluminismo, né? Há uma valorização dessa essência passional, a crítica à razão, né? Como se, né, o homem apenas fosse e devesse a sua existência à razão. Então, claramente, uma crítica à própria visão cartesiana, né, de homem. Características românticas. Então, eu invadido por aquilo que tento excluir, ou seja, aquela racionalidade que tentava excluir as paixões, os medos, as contradições, agora o romantismo vai justamente jogar uma luz sobre essas questões, né? Há uma visão de natureza idealizada, né? Aquilo que eu falava, do lugar contemplativo onde o homem vai se reencontrar, a valorização de um eu profundo, interior, internalizado, puro, aquém da corrupção e influência do meio, né? Então, uma das consequências disso também é uma dicotomia entre o eu interior profundo e este eu público e social, né? Há uma crença e uma valorização na individualidade. Então, ao mesmo tempo, o romantismo vai ajudar num processo gradativo de valorização do indivíduo, né? O homem romântico cresceu único, né? A ideia então de que sou profundo e guardo em mim uma essência única, e as minhas experiências são mais profundas, parecem
né, ou parecem-lhe incomunicáveis. Essa vai ser uma das grandes questões que nós vamos ter, que nos atinge até hoje, né? Apesar de toda uma panorâmica, uma roupagem inovadora na contemporaneidade, ainda temos essa crença perambulando pelos nossos imaginários, né? Uma obra que eu acho que mostra bem esse movimento romântico é a obra do Goethe, né? Onde nós vamos ter aí uma obra dele que ele vai, na verdade, traduzir quase como uma autobiografia, um diário íntimo, né? Que é o Sofrimento do Éter. Outro sujeito que é da filosofia, que é claramente situado no movimento do romantismo, é Schopenhauer, né? Arthur Schopenhauer, que é uma das grandes influências de outro grande filósofo que também poderia estar localizado dentro desse fenômeno do romantismo, que é o Friedrich Nietzsche, né? Foi um filósofo, o Schopenhauer foi um filósofo alemão do século XIX, da chamada corrente irracionalista, ou seja, justamente, né, desse contexto romântico. Sua obra principal é O Mundo como Vontade e Representação, né, onde nós vamos ter uma série de reconsiderações sobre essa ideia da representação e do mundo como uma separação, né? E nós vamos ver que o Schopenhauer vai ser um sujeito que vai retomar muitas coisas das filosofias orientais, né? E vai trazer isso para a sua filosofia. Então, muita gente vai colocar a ideia, né, da filosofia do Schopenhauer como uma filosofia pessimista, que justamente vai trabalhar com a ideia, né, da morte como algo inevitável e de um mundo que está sempre se transformando aí, né? O Nietzsche vai ser um dos sujeitos que vai partir, pelo menos no início, aí, de alguma dessas ideias. Tá? Aí o mundo como vontade de representação. O romantismo do século XIX já é um romantismo menos humanista, no sentido de que o homem desaparece e o movimento das paixões, o movimento das contradições toma lugar, né? Então a gente entende que esse romantismo do século XIX muitas vezes pelos autores é denominado anti-humanismo, né? No sentido em que esse eu parece reduzido diante a uma causa, seja de uma nação ou de uma paixão. Uma grande obra que vai mostrar isso é o Turner, né, as obras pictóricas aí do Turner, que nós podemos ver justamente essa coisa do movimento, das contradições, onde a figura humana ela desaparece aqui, né, na imagem. Tá? Nesse sentido, as características centrais do romantismo viriam a ser o lirismo, o subjetivismo, o sonho. Também nós vamos ter a busca pelo exótico, a ideia de uma busca por um nacionalismo, idealização do mundo, da próprio amor, né, pela mulher. Muita gente aí que vai, né, muitos poetas, muitos boêmios que vão também trazer essa idealização pelo mundo do universo feminino, né? E nós vamos ter também ao mesmo tempo aí um certo pessimismo, né? Essa volta à interioridade carregada de um certo pessimismo, né? As primeiras evidências do romantismo na música aparecem com Beethoven, que seria um dos grandes exemplares aí desse movimento, né? Então, suas sinfonias, a partir da terceira, revelam uma música como temática profundamente pessoal, internalizada, né? E que isso aparece nas suas sonatas, em toda a sua obra. Também vão citar outros como Chopin, Tchaikovsky e tantos outros, né? Para mostrar artisticamente como é que o romantismo estaria na história da humanidade, né? Na literatura, a gente tem um grande nome que é o Edgar Allan Poe, né? Que até hoje é um dos grandes sujeitos do cinema admirados, né? Onde justamente ele vai explorar esse lado mais obscuro da alma, a ideia de uma profundidade, né? De algo quase inconsciente, essa ideia do medo e ao mesmo tempo uma atração por este universo. Vide o seu filme bastante famoso, Os Pássaros, né? Que é um dos grandes filmes até hoje assistidos aí como um clássico. Tá? Bom, essas eram as ideias mais principais quando a gente fala de subjetividade, gente. E acho que quando a gente mergulha nesse universo, vale a pena mergulhar mais profundamente, né? E para isso, por exemplo, a gente pode fazer um estudo, inclusive, da história da arte, né? Trazer os quadros do Goya, por exemplo, as obras do Goya, que são né? São obras bastante retratadas para esse período, né? Onde justamente esse obscuro, nebuloso está presente. Então, vale a pena colocar Goya lá no Google e dar uma olhada nesses quadros, né? Justamente para dar uma visualizada, né, nisso tudo que a gente estava tratando, né? Aqui várias obras românticas, a coisa do nacionalismo, ao mesmo tempo da guerra, né? Dos conflitos. Então, a figura da imagem feminina, né? Aquilo que a gente dizia, que são os quadros do Goya, né?
Então vale a pena também dar uma olhada. Olha que imagem forte essa, né? A ideia do sofrimento, né? Do sono, do sonho. Então são imagens muito fortes, né? Aqui nós temos um vídeo no YouTube que vai mostrar justamente as principais pinturas do romantismo, né? Retratando justamente esses traços que aqui trabalhamos, né? O homem em decadência, né? Quer dizer, esse homem racional, a força da natureza, né? Que de alguma maneira nos dominaria, e hoje nós estamos vendo bem isso, né? Os retratos carregados de emocionalidade também vão ser outra marca bastante importante, né? A desertificação, o homem diante ao mundo, né? E as suas contemplações, a outra figura, outra imagem da desertificação, né? Dessa ideia, o medo sombrio, né? Olha o Goya aí, que nós acabamos de assistir, de ver, né? As imagens femininas, as guerras, a morte, né? A morte como um elemento presente na vida e não mais como algo que está distante do homem. As imagens muitas vezes das figuras humanas contorcidas, né? Promovendo a ideia mesmo de sofrimento, de movimento, né? O homem é animalidade, essa é uma imagem interessante, né? Se a gente pensar metaforicamente o que ela pode significar. São geralmente imagens muito fortes, né? Imagens que realmente nos conduzem a essa reflexão, a esse sentimento interior. Olha as faces, né? Com o espanto, com o medo, sempre a ideia de um animal, né? E quer dizer, o nosso lado mais irracional, incontido, né? Então esse só para... Existem vários outros vídeos no YouTube que dá pra gente, né? Usar para visualizar isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Falar de subjetividade, então, necessariamente passa por uma reflexão deste homem no romantismo.